O fundo imobiliário IRDM11 foi um dos fundos de papel que mais sofreu com quedas constantes. Podemos ver que ele chegou a ser negociado aqui a R$ 77. No momento, ele está sendo negociado a R$ 87,87. Será que essa seria uma boa oportunidade de se investir no IRDM11 para ganhar com a valorização, além dos rendimentos mensais? O que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Qualquer investimento é de total responsabilidade sua. Vamos aqui analisar os seus principais indicadores. Depois vamos lá no seu último relatório gerencial ver como é que esse fundo tem se desempenhado no decorrer desse tempo. Dessa maneira poderemos ver se ele é um bom fundo para se investir ou não. Antes de continuarmos, peça aí seu like, que é uma maneira de você ajudar no crescimento do canal. Deixe aí nos comentários também qual é a sua opinião sobre o fundo imobiliário IRDM11. Você investe nele? Já pensou em investir? Pretende no futuro investir? Deixe aí nos comentários. Então, como já mencionei, pessoal, o fundo imobiliário IRDM11 ele é um fundo de recebíveis imobiliários, então um fundo de papel, atualmente sendo negociado aqui a R$ 87,87. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre R$ 77,00, que foi a sua mínima, R$ 103,50. R$ 77,00 aqui foi a sua mínima dos últimos 5 anos. Estou aqui no gráfico dos últimos 5 anos e podemos ver que foi exatamente nessa época aqui, ó, dia 26/4, na onde ele bateu exatamente R$ 77,00. Então, uma desvalorização muito grande. O dividend yield no momento está aqui de 12,83%. Nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, ele pagou R$ 11,27. Dando como referência aqui os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de aproximadamente 15%. Sendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que seria no caso o seu preço justo, R$ 89,63. Como vimos aqui em cima, está sendo negociada a R$ 87,87. Então, muito próximo ali do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,98. Então, ele está com um pequeno desconto de apenas 2%. Ele é um fundo que tem aqui 3,2 bilhões de reais, um fundo muito grande, um dos maiores fundos aí da Bolsa de Valores, se eu não me engano, um dos maiores fundos do segmento de papel. Atualmente ele tem aqui um caixa de 179 milhões de reais, um bom caixa, conta com pouco mais de 288 mil cotistas. Sendo aqui, nós podemos ver que ele tem uma liquidez diária muito boa, superior a 4,8 milhões de reais, e participação no índice FIX de 2,71%. O último rendimento pago foi de 87 centavos, que correspondeu a um rendimento de 0,97%. Ele anunciou aqui no dia 11/7 e realizou o pagamento dia de ontem, 18/7. E mais, nós podemos ver o seu estoque de pagamentos. Em comparação com o ano anterior de 2022, podemos ver que ele tem pagado bem menos dividendos do que o ano de 2022. Isso por causa principalmente do IPCA, que a maioria dos seus ativos estão indexados a esse índice. Então, o IPCA desde o final do ano passado ele tem diminuído, automaticamente os rendimentos também do IRDM11 acabou diminuindo. Olhando aqui o seu histórico de pagamento dos últimos 5 anos, podemos ver que basicamente os menores dividendos que ele tem pago aqui, pelo menos dos últimos 4 anos. Podemos ver que de 2019 até 2022 ele pagou muito mais do que 2023. Aqui no seu relatório gerencial, o último é ainda do mês de maio, então ele ainda não mostrou do mês de junho, atrasado aí, E geralmente tem alguns fundos que atrasa, o que não é muito positivo, pelo menos eu não acho. E podemos ver qual é o objetivo desse fundo. A gestão diz o seguinte, é fazer investimentos em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Diz também que ele pode fazer investimentos aqui em LCIs e em outros fundos imobiliários. É um fundo que teve início lá em março de 2018, tem um pouco mais de 6 anos. É administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. Tem como gestão a Iridium Gestão de Recursos. Sendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem uma taxa de administração e de gestão que corresponde a 0,17 a 0,83. Somando elas duas aqui vai dar 1% no ano. E aqui ele não menciona a taxa de performance, então provavelmente não tem essa cobrança. Ele menciona que ele sempre anuncia seus rendimentos no 7º dia útil de cada mês, no 12º dia útil de cada mês ele realiza o seu pagamento. E podemos ver alguns ativos que atualmente o IRDM11 ele investe,
seu investimento principal são os CRIs, então a maior parte do seu patrimônio está investido nesse tipo de ativo, e nós podemos ver alguns dos ativos que atualmente ele investe. E tem uma quantidade muito grande de CRIs. Vou passar aqui para vocês verem. Realmente tem uma quantidade muito grande de CRIs que atualmente ele investe. Eu não vou contar, eu estou sem paciência para ficar contando aqui um por um. Mas atualmente ele tem aqui somente em CRIs valor investido de 2,4 bilhões de reais. Ele tem um valor muito alto investido em CRIs. E nós podemos ver que seu principal indexador é exatamente o IPCA. Apesar dele ter mais alguns ativos aqui indexados ao IGPM, ao CDI também, mas o seu principal indexador é exatamente o índice IPCA. Ele fica assim dependente desse índice, né? Se o IPCA no mês vier elevado, provável que no próximo mês ele pague um dividendo maior. Porém, se vier negativo ou se vier muito pequeno, seus rendimentos provavelmente vão ser menores. Como eu mostrei lá no gráfico, é exatamente o que aconteceu no início de 2022, né? Quando o IPCA estava vindo muito elevado, ele acabou pagando ótimos rendimentos. Lá no final de 2022 para cá, que o IPCA começou a ficar não negativo, mas ficou muito menor do que o esperado, e acabou assim diminuindo seus rendimentos pagos aos seus cotistas. Além disso, o IRDM11 também investe em outros fundos imobiliários. E aqui ele colocou fundos imobiliários de renda fixa. Por que ele fez essa separação? A gestão aqui ela fala o seguinte, que os FIIs de renda fixa foram separados dos demais FIIs pelo fato de que a equipe da gestão entende que, ainda que sejam fundos imobiliários, eles possuem uma dinâmica de ativos de renda fixa, taxa fixa de rentabilidade, amortizações periódicas e estruturas de garantias. Então ele fez aí essa separação dos outros fundos imobiliários. E aqui vocês podem ver quais fundos imobiliários são esses. Ele tem um valor total aqui investido de 149 milhões de reais. Na sua maioria estão indexados ao índice IPCA. Só tem um deles aqui que está indexado ao índice CDI. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver outros fundos imobiliários que atualmente ele investe. Ele tem uma quantidade relativamente muito grande, né, de fundos imobiliários que atualmente ele investe. Provavelmente aqui mais de 30, eu acho que ele tem. Se observarmos aqui, podemos ver que ele tem um valor total investido em outros fundos imobiliários de 704 bilhões de reais, que corresponde a 21,11% do seu patrimônio atual. O fundo imobiliário que ele tem aqui em maior posição é o RBHY11, onde ele tem aqui 124 milhões de reais. Ele tem aqui também o DEVA11, um pouco mais de 94 milhões de reais. Observem só, DEVA11, o preço médio do IRDM11 nele é R$ 101,34. Então ele está aqui com baita prejuízo. Só para vocês terem uma ideia, o DEVA11 no momento está sendo negociado praticamente a R$ 60 aqui. O preço médio nele aqui está de R$ 101. Então, R$ 41 por cada cota aproximadamente. Olha esse outro aqui, ó, HCTR11, um dos seus principais. Ele tem aqui 31 milhões de reais investidos, total aqui de 490 mil cotas, preço médio de R$ 11,19. Vamos ver aqui o preço atual do HCTR11, sendo negociado a R$ 58. Imagine aqui, o preço médio 119, mais da metade, né? Prejuízo também muito grande. Outra aqui, ó, o TORT 11, preço médio de R$ 10,47. Vamos ver seu preço atual, sendo negociado a R$ 3,53, sendo que seu preço médio é R$ 10,47. Praticamente aí R$ 7, R$ 7,5 de desvalorização. Então, não é só nós, investidores assim físicos, que faz besteira na vida. Grandes gestoras também fazem, e está aqui prova disso, né? A gestão colocou aqui grandes posições em fundos totalmente arriscados. Descendo aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, a sua distribuição por ativo. Atualmente, 67,92% de todo o seu patrimônio estão investidos em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Ele tem aqui 21,11% investidos em outros fundos imobiliários. Ele tem aqui os fundos de renda fixa que eu mencionei lá para vocês, com 4,48%, e o restante está disponível em caixa para futuros investimentos. Com respeito aqui aos seus CRIs, podemos ver a sua distribuição por indexador. A maioria dos seus CRIs, 58,25%, estão indexados ao índice IPCA, então sua rentabilidade principal depende muito disso. Esse 21,11% não se calcula porque são aqui os fundos imobiliários. Ele tem aqui 9,53% indexados ao CDI+, ele tem 6,49% indexados ao CDI com uma porcentagem. Esses são os seus principais indexadores.
Aqui podemos ver a taxa média, né, de negociação dos seus ativos. Os ativos CRIs que estão indexados ao IPCA têm uma taxa média aqui de 8,55%, que estão indexados ao CDI têm uma taxa média de 5,31%, que estão indexados ao CDI com uma porcentagem aqui de 99% do CDI. Então não são relativamente ativos arriscados, porém também não são ativos considerados seguros, né? Ali naquela mediana. E aqui ao lado nós podemos ver a sua distribuição por setor, no caso, o segmento de atuação dos seus principais devedores. Analisando aqui o seu demonstrativo de resultado correspondente aqui ao mês de maio, podemos ver aqui embaixo que ele teve uma receita caixa de R$ 31.606.000. Ele distribuiu exatamente esse valor, R$ 31.606.000. Que correspondeu a 0,86 centavos aproximadamente. Então, ele tem distribuído exatamente o que ele tem gerado, né? Então ele não tem assim uma reserva. Como o IPCA no mês de junho ele veio negativo, provavelmente agora no mês de agosto ele vai ter um impacto nos rendimentos do IRDM11. Então se ele for manter aí esse valor em dividendos, ele vai ter que usar o seu caixa para ele conseguir manter esses rendimentos. E se nos próximos meses o IPCA vier negativo, então vai ter um impacto bem maior. No ano passado, quando aqui, o IPCA veio negativo, observe só o impacto que teve, né? Ele estava aqui pagando na faixa de 1,20 e pouco em dividendos. O IPCA veio negativo durante 3 meses seguidos e caiu aqui para 85 centavos, depois para 78 e depois para 70 centavos. Então lembre-se que esse mês passado de junho o IPCA também veio negativo. Então já no mês de agosto vai ter um impacto aqui na receita do fundo. Se ele quiser continuar com esse último valor que ele pagou de 87 centavos, então ele vai ter que usar o seu caixa que ele tem para poder manter esse valor em dividendos. Então pessoal, esse é o fundo imobiliário IRDM11, aí, um grande fundo de papel. Ele não é necessariamente um fundo arriscado, porém, se formos considerar os seus CRIs, eles têm uma taxa ali relativamente não seguras, mas também não são consideradas arriscadas, fica ali naquela mediana. Porém, ele tem uma exposição muito alta ao índice IPCA, então a sua rentabilidade fica muito dependente de apenas um índice. Pessoal, muito obrigado pela atenção, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Depois deixa aí qual a opinião de vocês sobre o IRDM11. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.